Eu nunca deveria ter atendido aquele telefonema, porque quando ele me chamou para apenas uma sessão, eu não sabia que estava sendo convidada para a cura mais perigosa da minha vida. Bem-vindos ao canal Chamas da Paixão, onde exploramos os sentimentos mais intensos e proibidos do coração. Se você curte histórias que mexem com suas emoções, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para me apoiar. Eu serei sua narradora, e hoje vou contar a história de Helena, que descobriu que alguns tipos de terapia podem despertar muito mais do que apenas autoconhecimento. Capítulo 1. A ligação. Meu nome é Helena, tenho 34 anos, e quando meu telefone tocou naquela quinta-feira chuvosa de março, eu estava tentando esquecer os últimos 6 meses da minha vida. 6 meses desde que meu casamento de 10 anos com Ricardo tinha implodido de forma devastadora. A voz do outro lado da linha era grave, serena, com um sotaque quase imperceptível que eu não conseguia identificar. Senhora Helena, aqui é Dr. Gabriel Santos, psicólogo. Eu atendi seu ex-marido durante o processo de divórcio. Meu estômago se contraiu. Ricardo havia mencionado que estava fazendo terapia, mas nunca entrou em detalhes. Eu imaginei que fosse apenas uma forma de ele tentar parecer a vítima na nossa separação. Dr. Gabriel? Não entendo. Por que está me ligando? Gostaria de conversar com a senhora. Acredito que uma sessão única poderia ser benéfica para ambas as partes no processo de encerramento desta fase. Eu hesitei. A chuva batia contra a janela do meu pequeno apartamento e, por um momento, o silêncio se estendeu entre nós. Havia algo na voz dele que me intrigava. Uma calma que eu não sentia há meses. Não sei se é uma boa ideia, doutor. O divórcio já foi finalizado e eu... Helena. A forma como ele disse meu nome me fez pausar. Não, senhora Helena. Apenas Helena. Com uma intimidade que me deixou desconcertada. Às vezes, as feridas que não vemos são as que mais precisam de cuidado. Se você já sentiu sua curiosidade sendo despertada por uma voz desconhecida, deixa seu like aqui. Algo na sua fala mexeu comigo. Nos últimos meses, eu havia me concentrado tanto em reconstruir minha vida profissional e financeira que não havia parado para processar realmente o que tinha acontecido comigo emocionalmente. Uma sessão apenas? Perguntei, sentindo minha resistência diminuir. Apenas uma. No meu consultório, amanhã às 19 horas. Se não se sentir confortável a qualquer momento, pode ir embora. Sem compromisso. Quando desliguei o telefone, fiquei olhando para a tela por vários minutos. Havia algo naquela conversa que não conseguia decifrar. Ricardo nunca havia mencionado que seu psicólogo era... assim. Tão presente, tão... magnético, mesmo através do telefone. Naquela noite, sonhei com uma voz grave me chamando pelo nome. Capítulo 2. O consultório. O consultório do Dr. Gabriel ficava em um prédio elegante no centro da cidade, bem diferente dos ambientes clínicos que eu imaginava. Quando o elevador abriu no 12º andar, fui recebida por um corredor com iluminação suave e paredes em tons terrosos que transmitiam uma sensação imediata de acolhimento. A secretária, uma senhora simpática de uns 50 anos, me direcionou para uma sala de espera pequena, mas aconchegante. Havia apenas 2 poltronas de couro marrom, uma mesinha com algumas revistas e uma janela que dava vista para a cidade que começava a se iluminar com o entardecer. Doutora Helena. A voz que eu havia escutado ao telefone surgiu atrás de mim. Eu me virei, e por um momento, o mundo parou. Dr. Gabriel Santos não era nada do que eu havia imaginado. Alto, com cerca de 38 anos, cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos verdes que pareciam enxergar através da alma. Usava uma camisa social azul marinho, sem gravata, com as mangas dobradas até os antebraços. Havia uma elegância casual nele que era perturbadora. Você já conheceu alguém que mudou a energia do ambiente apenas entrando? Conta nos comentários. Doutor,
Minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Ele estendeu a mão para me cumprimentar. E quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer meu braço. Pelo brilho em seus olhos, percebi que ele também havia sentido algo. Por favor, pode me chamar de Gabriel. Venha, vamos à minha sala. O consultório dele era um refúgio. Paredes forradas de livros, uma escrivaninha de madeira antiga, 2 poltronas confortáveis posicionadas em um ângulo que permitia conversa íntima sem ser intimidador. O aroma era uma mistura sutil de madeira e uma fragrância masculina discreta. Ele fechou a porta atrás de nós, e o som do clique da fechadura ecoou mais alto do que deveria no meu peito. Sente-se onde se sentir mais confortável, Helena. Escolhi a poltrona mais próxima à janela, tentando manter alguma distância segura. Gabriel se acomodou na outra, e percebi como ele se movia com uma graça natural, como se cada gesto tivesse sido cuidadosamente pensado. Antes de começarmos, quero deixar claro que esta não é uma terapia tradicional, ele disse, cruzando uma perna sobre a outra. É mais uma conversa entre 2 adultos que foram afetados pela mesma situação. Afetados? Eu franzi as sobrancelhas. Não entendo. Gabriel se inclinou ligeiramente para a frente, e o movimento fez com que sua camisa se ajustasse ao contorno do seu peito. Eu tentei não notar, mas foi impossível. Seu ex-marido falou muito sobre você durante nossas sessões, Helena. Muito mais do que seria necessário para o processo terapêutico dele. Senti um calor subir pelo meu pescoço. E o que exatamente ele disse? Que você era a mulher mais inteligente que ele já havia conhecido. Que você o fazia rir mesmo nos piores dias. Que ele havia sido um idiota por não saber como te amar do jeito que você merecia. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Ricardo nunca havia me dito essas coisas diretamente. Então por que ele me traiu? A pergunta saiu antes que eu pudesse me conter, e senti lágrimas ameaçarem surgir. Gabriel se levantou silenciosamente e foi até uma mesinha no canto da sala, voltando com uma caixa de lenços e um copo de água. Quando ele se abaixou para me entregar, ficamos momentaneamente próximos demais. Eu podia sentir o calor emanando do seu corpo, o cheiro da sua pele. Às vezes, ele disse suavemente, as pessoas machucam quem mais amam porque têm medo de não serem suficientes. Nossos olhares se encontraram, e por um momento interminável, esqueci como respirar. O que você faria se descobrisse que alguém havia falado de você de forma tão íntima com um estranho? Capítulo 3. Revelações perigosas. Helena. Gabriel disse, voltando para sua poltrona, mas desta vez sentando mais próximo da beirada. Posso fazer uma pergunta pessoal? Eu assenti, ainda tentando processar a proximidade física que havia acabado de experimentar. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente vista? Realmente desejada? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Senti meu rosto esquentar, e uma onda de vulnerabilidade me invadiu. Eu não sei. Faz muito tempo. Ricardo mencionou que vocês se distanciaram fisicamente muito antes da separação, que você havia se fechado para ele. Ele disse isso? Minha voz saiu com um tom de indignação, mas por baixo dela havia uma dor profunda que eu havia tentado ignorar. Gabriel se inclinou para a frente novamente, dessa vez apoiando os cotovelos nos joelhos. A posição fez com que ele ficasse ainda mais próximo de mim. Ele disse que você era como uma obra de arte que ele não sabia como apreciar, que você tinha uma sensualidade natural que o intimidava. Gabriel! Eu sussurrei seu nome. E algo na forma como saiu dos meus lábios fez os olhos dele se escurecerem ligeiramente. Desculpe se estou sendo muito direto, mas preciso que você entenda algo. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Durante meses, escutei Ricardo falar sobre uma mulher extraordinária que ele havia perdido por sua própria insegurança. E agora, vendo você aqui... Vendo o quê? Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir.
Vendo que ele não estava exagerando, nem um pouco, o silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que eu não sabia como interpretar. Gabriel estava me olhando de uma forma que nenhum homem havia me olhado há anos, como se eu fosse algo precioso e, ao mesmo tempo, desejável. Se essa situação já mexeu com você, deixa seu like aqui. Doutor, Gabriel, corrigi rapidamente. Isso não me parece muito profissional. Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que eu havia chegado, e foi devastador. Transformou completamente seu rosto, tornando-o ainda mais atraente. Você tem razão, não é profissional. Na verdade, Helena, preciso confessar algo. Meu estômago se contraiu. O quê? Esta sessão não foi ideia de Ricardo. Foi minha. Eu pisquei várias vezes, tentando processar a informação. Como assim? Gabriel se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para mim por um momento. A luz do fim de tarde contornava sua silhueta, e eu não consegui evitar notar a forma como a camisa se ajustava aos seus ombros largos. Depois que Ricardo terminou a terapia, eu não consegui parar de pensar na mulher que ele havia descrito, na mulher que ele havia perdido. Ele se virou para me encarar novamente. Eu sei que é completamente inadequado, mas precisava conhecê-la. Conhecer-me? Minha voz saiu como um sussurro. Helena, em 15 anos de profissão, nunca quebrei o protocolo ético. Nunca. Ele deu alguns passos em minha direção. Mas você... A ideia de você... Me assombrou de uma forma que não consigo explicar. Eu deveria ter ficado indignada. Deveria ter me levantado e saído imediatamente. Mas algo na honestidade crua da sua confissão, na vulnerabilidade que eu podia ver em seus olhos, me manteve colada na poltrona. Isso é loucura, eu murmurei. É, ele concordou, parando a poucos passos da minha poltrona. Completamente louco. E talvez seja exatamente o que você precisa. Nossos olhares se encontraram novamente, e desta vez eu não desviei. Havia uma promessa perigosa nos olhos verdes dele, uma promessa de que ele podia me fazer sentir viva de uma forma que eu havia esquecido que era possível. Você cederia à tentação? Conta nos comentários. Capítulo 4. A primeira quebra. O que eu preciso? Repeti, sentindo uma mistura de medo e excitação percorrer minha espinha. Gabriel se aproximou mais, até ficar de pé ao lado da minha poltrona. Eu tinha que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos, e a posição me fazia sentir pequena e, estranhamente, protegida. Você precisa se lembrar do que é ser desejada, Helena. Precisa se lembrar de que é uma mulher poderosa, sensual, que merece ser adorada. Suas palavras me atingiram como fogo líquido nas veias. Fazia tanto tempo que ninguém falava comigo assim, que eu havia esquecido como era ser vista dessa forma. Gabriel, eu não posso... Nós não podemos... Por que não? Ele se abaixou até ficarmos na mesma altura, apoiando uma mão no braço da poltrona, perigosamente próximo do meu braço. Você é uma mulher livre. Eu sou um homem solteiro. Não há nada nos impedindo além do que você decidir. A proximidade dele estava me deixando tonta. Eu podia sentir o calor do seu corpo, a intensidade do seu olhar, o aroma masculino que emanava da sua pele. Mas você foi o psicólogo do meu ex-marido. E agora ele é apenas uma memória ruim que te impede de viver plenamente. Gabriel ergueu a mão livre e, com uma delicadeza que me surpreendeu, afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. O toque dos seus dedos na minha pele foi como uma centelha elétrica. Eu fechei os olhos involuntariamente, me permitindo sentir aquele toque pela primeira vez em tanto tempo. Quando os abri novamente, Gabriel estava me estudando com uma intensidade que me fez corar. Helena. Ele sussurrou meu nome como uma oração. Quando foi a última vez que alguém te tocou assim, com vontade real? A pergunta me deixou sem fôlego. Não consegui responder, porque a verdade era que Ricardo nunca havia me tocado dessa forma. Mesmo nos nossos melhores momentos,
Sempre havia uma distância, uma hesitação. Qual foi sua reação? Esperava por isso? Eu vejo você. Gabriel continuou, sua voz baixa e rouca. Vejo a mulher forte que você construiu para sobreviver à traição. Mas também vejo a mulher que está se escondendo por baixo de toda essa armadura. Sua mão desceu do meu cabelo para minha bochecha, e instintivamente me inclinei para o toque. Era como se meu corpo estivesse respondendo por conta própria, despertando de um sono longo e doloroso. Gabriel. Meu nome nos seus lábios soou como uma súplica. Diga que não, Helena. Diga que não me quer aqui, e eu paro agora mesmo. Você sai daqui e nunca mais nos vemos. Seus olhos verdes estavam fixos nos meus, e eu podia ver que ele estava sendo completamente honesto. Mas se há uma parte de você, mesmo que pequena, que quer descobrir o que pode acontecer entre nós... Ele não terminou a frase, mas deixou a promessa suspensa no ar entre nós. Eu sabia que estava em um ponto de não retorno. Sabia que qualquer escolha que fizesse naquele momento mudaria tudo. Meu coração estava batendo tão forte que estava quase doloroso. Minhas mãos tremiam ligeiramente, e eu podia sentir um calor se espalhando pelo meu corpo inteiro. Por meses, eu havia me sentido como uma versão apagada de mim mesma. Como se a traição de Ricardo tivesse apagado não apenas minha capacidade de confiar, mas também minha capacidade de me sentir desejável. E agora, aqui estava este homem, inteligente, lindo, intenso, me olhando como se eu fosse a coisa mais fascinante que ele já havia visto. Comecei, mas as palavras se perderam quando Gabriel se inclinou ainda mais próximo. Você o quê? Ele perguntou suavemente. Eu não sei como fazer isso, admiti em um sussurro. Faz tanto tempo que eu... Shhh! Gabriel apoiou a testa na minha, e por um momento permanecemos assim, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço íntimo. Não precisa saber de nada, só precisa sentir. E então, lentamente, como se estivesse me dando tempo para recuar, ele aproximou seus lábios dos meus. Capítulo 5. O beijo proibido. O beijo foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Suave no início, quase hesitante, como se Gabriel estivesse saboreando o primeiro gosto dos meus lábios. Mas quando eu não me afastei, quando ao contrário me inclinei ligeiramente em sua direção, ele se aprofundou. Suas mãos se moveram para enquadrar meu rosto, e eu senti como se estivesse derretendo. Era como se anos de dormência emocional estivessem sendo desfeitos por aquele toque. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos respirando com dificuldade. Gabriel apoiou a testa na minha novamente, e eu podia ver que ele estava tão afetado quanto eu. Helena, ele sussurrou, e havia uma reverência na forma como disse meu nome. Isso é loucura, eu repeti, mas desta vez não havia protesto real na minha voz. A melhor loucura que já vivi, ele respondeu, passando o polegar suavemente pelos meus lábios. Eu fechei os olhos, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Meu corpo inteiro estava vibrando com uma energia que eu havia esquecido que existia. Gabriel, eu preciso saber. Comecei abrindo os olhos para encontrar os dele. Por que eu? Por que arriscar tudo isso? Ele se afastou ligeiramente, mas manteve as mãos no meu rosto. Porque desde a primeira vez que Ricardo falou sobre você, eu soube que você era especial. E quando você entrou aqui hoje, quando eu vi a força e a vulnerabilidade nos seus olhos, quando senti a conexão entre nós... Ele fez uma pausa. Helena, eu não acredito em amor à primeira vista, mas acredito em reconhecimento. Reconhecimento? Como se minha alma reconhecesse a sua. Como se eu estivesse esperando por você há muito mais tempo do que deveria ser possível. O que você faria no lugar dela? As palavras dele me atingiram profundamente, despertando algo que eu havia enterrado muito fundo durante meu casamento. A sensação de ser verdadeiramente vista, verdadeiramente desejada por quem eu realmente era. E agora? Perguntei,
minha voz mal passando de um sussurro. Gabriel sorriu, e novamente foi aquele sorriso devastador que transformava completamente sua expressão. Agora, se você quiser, nós exploramos isso. Devagar, no seu ritmo, mas sem nos escondermos do que está acontecendo entre nós. Ele se levantou e estendeu a mão para mim. Vamos jantar? Conheço um lugar reservado onde podemos conversar sem pressa. Eu olhei para a mão estendida, sabendo que aceitá-la significaria cruzar uma linha definitiva. Significaria admitir que eu queria explorar essa conexão inexplicável, independentemente das consequências. Mas quando levantei os olhos para encontrar os dele, quando vi a mistura de desejo e ternura em seu olhar, soube que não havia realmente uma escolha. Meu coração já havia decidido. Coloquei minha mão na dele, e quando nossos dedos se entrelaçaram, senti como se uma parte de mim que estava adormecida há anos finalmente estivesse despertando. Vamos, eu disse, e pela primeira vez em muito tempo, senti como se estivesse realmente vivendo. Capítulo 6. O jantar que mudou tudo. Eram 7 da noite quando cheguei ao restaurante que Gabriel havia escolhido. Um lugar íntimo no último andar de um prédio no centro, com vista panorâmica da cidade. As luzes douradas criavam uma atmosfera que fazia meu coração acelerar antes mesmo de vê-lo. Ele já estava lá, elegante como sempre, mas havia algo diferente nele. Uma tensão que não conseguia esconder, como se também estivesse nervoso. Quando nossos olhos se encontraram, senti aquele fogo familiar subindo pelo meu peito. Helena! Ele se levantou, e a forma como meu nome saiu de seus lábios fez minha pele arrepiar. Você está deslumbrante. Eu havia escolhido um vestido azul marinho que realçava meus olhos. Nada muito revelador, mas que me fazia sentir feminina novamente. Fazia tanto tempo que um homem não me olhava daquele jeito, como se eu fosse a única mulher no mundo. Durante o jantar, conversamos sobre tudo e nada. Ele me contou sobre sua paixão pela psicologia, como começou a trabalhar ajudando pessoas a reconstruírem suas vidas. Eu falei sobre meus alunos, sobre como a literatura me salvou nos momentos mais difíceis. Você sabe, ele disse, girando o vinho na taça. Quando Ricardo falava sobre você nas sessões, eu ficava imaginando que tipo de mulher conseguia inspirar tanto arrependimento e desespero em um homem. Meu estômago se contraiu ao ouvir o nome do meu ex-marido. Ele falava sobre mim? Constantemente. Dizia que havia perdido a mulher mais incrível do mundo por pura estupidez. Gabriel se inclinou para frente, seus olhos verdes fixos nos meus. Ele não estava errado. Se você está sentindo essa tensão, deixe um like aqui embaixo. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Eu podia sentir meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Gabriel, eu sussurrei. O que estamos fazendo aqui? Ele estendeu a mão pela mesa, tocando levemente meus dedos. Algo que eu nunca pensei que faria. Algo que vai contra tudo que aprendi sobre ética profissional. Ele pausou, sua voz ficando mais baixa, mais íntima. Mas que me parece a coisa mais certa que já fiz na vida. Naquele momento, com as luzes da cidade piscando lá embaixo e sua mão quente sobre a minha, senti como se uma nova Helena estivesse nascendo. Uma versão de mim que não tinha medo de sentir, de querer, de ser desejada. Vamos sair daqui, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a determinação na minha voz. Qual seria sua reação nesse momento? Conta nos comentários. Capítulo 7. Revelações no escuro. Às vezes é preciso se perder na escuridão para encontrar a luz que sempre existiu dentro de você. O apartamento de Gabriel era exatamente como eu havia imaginado. Elegante, acolhedor, com estantes repletas de livros e uma vista magnífica da cidade. Mas o que mais me chamou a atenção foi a delicadeza com que ele me tratava, como se eu fosse feita de cristal. Café? Ele perguntou claramente nervoso. Gabriel. Eu me aproximei dele, colocando minha mão em seu peito.
Podia sentir seu coração disparado. Pare de ter medo de me quebrar. Eu já estive quebrada e sobrevivi. Ele fechou os olhos por um momento, sua mão cobrindo a minha. Helena, eu preciso te contar algo sobre como tudo começou. Nos sentamos no sofá, a luz suave da cidade entrando pelas janelas enormes. Gabriel respirou fundo antes de começar. Quando Ricardo começou a terapia comigo, ele estava desesperado. Falava sobre você o tempo todo. Sobre como você ria, como você ficava concentrada lendo, sobre a forma como você cuidava dele mesmo quando ele não merecia. Sua voz estava carregada de emoção. Eu comecei a criar uma imagem sua na minha mente. E então, eu me apaixonei por essa imagem. Meu coração parou por um segundo. Você se apaixonou. Por mim. Antes mesmo de me conhecer? Eu sei como isso soa. Eu sei que é errado, antiético, talvez até obsessivo. Ele se virou para me encarar. Mas quando te vi pela primeira vez naquele consultório, quando ouvi sua voz, você era ainda mais incrível do que eu havia imaginado. Gente, vocês estão sentindo essa intensidade? Deixa um comentário sobre o que acham dessa revelação. Deveria estar assustada. Deveria sair correndo. Mas tudo que conseguia sentir era uma estranha sensação de alívio. Alguém havia me desejado tanto que quebrou todas as suas regras só para me conhecer. E agora? Eu perguntei, minha voz quase um sussurro. Agora eu sei que não foi apenas uma fantasia. Você é real, Helena. Você é ainda mais forte, mais linda, mais incrível do que qualquer imagem que eu pudesse criar. Ele tocou meu rosto com uma delicadeza que me fez tremer. E eu estou completamente perdido em você. Quando nossos lábios se encontraram dessa vez, foi diferente. Não havia urgência, pressa. Era um beijo que falava de reconhecimento, de almas que se encontraram depois de uma longa jornada. Ficamos ali, abraçados no sofá, compartilhando histórias da nossa infância, nossos medos, nossos sonhos. Pela primeira vez em anos, me senti completamente vista. Completamente aceita. Helena, Gabriel murmurou contra meus cabelos. Eu quero te mostrar o que é ser amada de verdade. E naquele momento, envolvida em seus braços, com a cidade inteira dormindo lá embaixo, eu soube que estava pronta para deixar o passado para trás. Será que Helena finalmente encontrou seu final feliz? O que vocês acham que vai acontecer quando o Ricardo descobrir? Deixem suas teorias nos comentários. Capítulo 8. Quando o passado bate à porta. Às vezes o universo testa nossa felicidade justamente quando começamos a acreditar nela. Fazia uma semana desde aquela noite no apartamento de Gabriel. Uma semana de mensagens carinhosas, telefonemas que duravam horas, e uma sensação de borboletas no estômago que eu pensava ter perdido para sempre. Eu estava corrigindo provas na sala dos professores quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Helena, é o Ricardo. Meu sangue gelou. A voz do meu ex-marido trouxe de volta todas as feridas que eu pensava ter cicatrizado. O que você quer, Ricardo? Precisamos conversar. É sobre o Dr. Gabriel. Minha mão começou a tremer. Como assim? Eu sei que vocês estão se vendo. E eu sei que ele orquestrou esse encontro desde o início. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Do que você está falando? Encontra comigo no café da esquina da escola em 1 hora. Você precisa saber a verdade sobre o homem por quem você está se apaixonando. Gente, eu estou com o coração disparado só de narrar isso. Se vocês também estão tensos, deixa um like. 1 hora depois, eu estava sentada em frente ao homem que um dia pensei que amaria para sempre. Ricardo parecia mais magro, mais cansado. Havia arrependimento em seus olhos, mas também uma determinação que me assustava. Helena, eu sei que te machuquei. Sei que não tenho direito de interferir na sua vida. Ele se inclinou para a frente. Mas você precisa saber que Gabriel manipulou toda essa situação. Eu já sei disso, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele me contou. Ele te contou tudo? Ricardo riu amargamente.
Te contou que me fazia perguntas específicas sobre você durante as sessões? Sobre seus medos, suas inseguranças, o que te fazia feliz? Meu estômago se contraiu. Gabriel não havia mencionado isso. Ele estava coletando informações, Helena, criando um perfil psicológico completo seu para poder te seduzir da forma mais eficaz possível. Você está mentindo, eu sussurrei, mas havia uma dúvida crescendo no meu peito. Ricardo tirou o celular do bolso e me mostrou uma gravação. Eu gravei uma das sessões. Escuta isso. A voz de Gabriel ecoou pelo café. Ricardo, me fala mais sobre como Helena reagia quando vocês brigavam. Ela se fechava? Buscava conforto? Isso me ajuda a entender o padrão comportamental dela. Vocês conseguem imaginar como eu me senti ouvindo isso? Deixem nos comentários o que fariam nessa situação. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Todas aquelas conversas íntimas, a forma como Gabriel parecia me entender perfeitamente. Era tudo calculado? Helena! Ricardo tocou minha mão e eu não tive forças para puxar. Eu sei que não mereço seu perdão pelo que fiz, mas eu não posso deixar outro homem te manipular como eu fiz. Saí do café em estado de choque. Dirigi até o consultório de Gabriel sem nem pensar direito. Precisava ouvir a verdade da boca dele. Ele estava saindo do prédio quando me viu. Seu rosto se iluminou com aquele sorriso que havia aprendido a amar, mas agora tudo parecia diferente. Helena, que surpresa boa! Eu estava justamente pensando em te ligar. É verdade? Eu interrompi, minha voz tremendo. Você coletou informações sobre mim através do Ricardo? A expressão no rosto de Gabriel mudou completamente. Por um momento vi pânico em seus olhos. Helena, deixa eu explicar. É verdade ou não? Eu gritei, não me importando com as pessoas que passavam na rua. Ele fechou os olhos, derrotado. Sim, é verdade. Será que o sonho de Helena virou pesadelo? Como ela vai reagir a essa traição? Vocês acham que Gabriel consegue se redimir? Comentem suas teorias. Capítulo 9. O preço da verdade. Às vezes, a verdade machuca mais que a mentira, mas é a única coisa que pode nos libertar de verdade. 2 semanas se passaram desde a revelação. 2 semanas de Gabriel tentando me ligar, mandar mensagens, até aparecer na escola onde trabalho. 2 semanas de eu me sentindo a mulher mais idiota do mundo. Como pude ser tão ingênua? Como pude acreditar que alguém poderia se interessar por mim daquele jeito, sem segundas intenções? Eu estava em casa numa quinta-feira chuvosa quando a campainha tocou. Através do visor, vi Gabriel encharcado na porta do meu prédio. Helena, por favor, me dá 5 minutos. Só 5 minutos. Contra todos os meus instintos, abri a porta. Ele entrou no meu apartamento como um animal ferido. Seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido há dias. Eu sei que te machuquei. Ele começou, a voz rouca. Eu sei que quebrei sua confiança da pior forma possível. Você me estudou como se eu fosse um caso clínico, eu disse, tentando manter a frieza. Coletou dados sobre mim para poder me manipular. No início, sim. Ele se aproximou, mas manteve distância. Quando Ricardo começou a falar sobre você, eu fiquei curioso. Curioso profissionalmente. Queria entender que tipo de mulher consegue amar um homem mesmo depois de tantas traições. Suas palavras eram como facadas no meu peito. Mas Helena, ele continuou, no momento que te vi, tudo mudou. Tudo que eu havia planejado, todas as estratégias, desapareceram. Porque você era real. Você era mais do que qualquer perfil psicológico que eu pudesse criar. Gente, eu estou com o coração partido narrando isso. Se vocês também estão sofrendo com a Helena, deixa um like de apoio. Como posso acreditar em você? Eu perguntei, as lágrimas começando a escorrer. Como posso saber se alguma coisa do que aconteceu entre nós foi real? Gabriel se ajoelhou na minha frente, pegando minhas mãos com uma delicadeza que me fez tremer. Por que eu nunca me comportei assim na vida, Helena?
Porque eu quebrei todas as minhas regras profissionais por você. Porque eu passei as últimas 2 semanas perdendo peso, perdendo sono, perdendo a sanidade pensando que te perdi. Ele me mostrou o celular. Na tela, uma carta de demissão. Eu me demiti da clínica. Abandonei a carreira que construí durante 15 anos. Porque mesmo que você nunca me perdoe, eu não posso mais exercer uma profissão que me fez te machucar. Meu coração parou. Gabriel, você não precisava... Precisava sim. Porque eu te amo, Helena. Não a ideia de você, não o perfil psicológico, não a fantasia. Eu amo você. A mulher real, com todas as suas feridas e toda a sua força. Ele se levantou, caminhando em direção à porta. Eu não vim aqui para te convencer a me perdoar. Vim para te devolver algo que eu tirei de você. Ele se virou, me encarando com uma intensidade que me deixou sem ar. Sua capacidade de confiar. Sua capacidade de acreditar que merece ser amada sem condições, sem manipulação, sem segundas intenções. Sua voz estava quebrada. Eu vou embora da cidade, Helena. Mas antes de ir, eu queria que você soubesse. Você é a mulher mais incrível que já conheci. E qualquer homem que tenha você na vida dele é o mais sortudo do mundo. Vocês acham que Helena vai deixar Gabriel ir embora? O que fariam no lugar dela? Deixem suas opiniões nos comentários. Capítulo 10. A decisão do coração. Às vezes, perdoar não é sobre o que a outra pessoa merece. É sobre o que nosso coração precisa para ser livre. Gabriel estava na porta com a mão na maçaneta quando as palavras saíram da minha boca. Espera. Ele se virou lentamente, esperança e medo brigando em seus olhos. Você disse que me ama? Eu comecei, minha voz tremendo. Mas como posso distinguir entre o amor e a obsessão? Como sei que não é só mais uma manipulação? Ele voltou para o centro da sala, mas manteve distância. Você não sabe, Helena. E é exatamente por isso que eu preciso ir embora. Sua voz estava carregada de dor. Porque mesmo que meus sentimentos sejam reais agora, a base de tudo foi podre desde o início. Nos próximos minutos, algo extraordinário aconteceu. Gabriel começou a me contar sobre sua infância, sobre o pai ausente, sobre como aprendeu desde cedo a analisar as pessoas para conseguir atenção. Me contou sobre relacionamentos anteriores que havia sabotado com sua necessidade de controle. Você foi a primeira pessoa que me fez querer ser diferente, ele disse. A primeira pessoa por quem eu quis ser vulnerável, verdadeiro. Eu podia ver a sinceridade em seus olhos, mas também podia sentir meu coração partido, dividido entre o amor e a desconfiança. Gabriel, eu disse finalmente, eu preciso de tempo. Ele assentiu, como se esperasse essa resposta. Quanto tempo? Não sei. Talvez semanas, talvez meses. Preciso redescobrir quem eu sou quando não estou ferida, quando não estou sendo estudada ou manipulada. Pessoal, quem mais está torcendo para que eles encontrem um caminho juntos? Deixa um coração nos comentários. Gabriel caminhou até mim, parou a poucos centímetros, e por um momento pensei que ele fosse me beijar. Em vez disso, ele tocou meu rosto com uma ternura que me fez fechar os olhos. Eu vou esperar, Helena. Não aqui na cidade, porque isso seria mais uma forma de pressão. Mas vou esperar. Ele beijou minha testa levemente. E quando você estiver pronta, se um dia estiver, eu quero que saiba que vou estar aqui. Não como o psicólogo que te estudou, mas como o homem que descobriu o que é amar de verdade. Depois que ele saiu, fiquei sozinha no meu apartamento, com o silêncio e o perfume dele ainda no ar. Pela primeira vez em meses, não sabia se queria chorar ou sorrir. Peguei meu celular e comecei a digitar uma mensagem para minha melhor amiga. Carla, preciso da sua ajuda. Preciso redescobrir quem é a Helena quando ela não está tentando agradar ninguém. Será que Helena vai conseguir se curar? Será que Gabriel realmente mudou? A história está chegando ao fim, pessoal.
Vocês estão prontos para descobrir como tudo se resolve? Capítulo 11. 6 meses depois. Às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos de verdade. 6 meses se passaram desde que Gabriel saiu da minha vida. 6 meses de terapia, com uma psicóloga mulher dessa vez, de redescobertas, de aprender a estar sozinha sem me sentir solitária. Eu havia mudado. Não apenas externamente, embora o corte de cabelo mais curto e a nova confiança no meu andar fossem visíveis, mas internamente. Havia aprendido a diferença entre ser amada e ser estudada, entre ser desejada e ser objetificada. Foi numa tarde de sábado, na livraria onde costumava passar os finais de semana, que o vi. Gabriel estava na sessão de psicologia, mais magro, com mais fios grisalhos. Mas havia uma serenidade nele que não existia antes. Ele me viu no mesmo momento, e por alguns segundos ficamos apenas nos olhando através das estantes. Ele se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Oi, Helena? Oi. Você está diferente, mais forte. Eu sorri. Estou. E você também parece diferente. Mudei muito. Ele hesitou. Posso te convidar para um café? Sem segundas intenções, sem agenda. Só para conversarmos. Pessoal, o coração de vocês também disparou nessa hora? O que acham que Helena deve fazer? No café, Gabriel me contou sobre os últimos meses. Como havia voltado a estudar, fazendo uma especialização em ética profissional. Como havia começado a trabalhar com supervisão, ajudando outros terapeutas a lidar com questões de limite profissional. Eu percebi, ele disse, mexendo no açúcar do café, que eu não sabia amar sem tentar controlar. Não sabia me relacionar sem analisar. Tive que aprender tudo de novo. E aprendeu? Eu perguntei. Ele me olhou nos olhos. Ainda estou aprendendo. Mas agora sei a diferença entre conhecer alguém e estudar alguém. Entre amar e possuir. Conversamos por horas. Sobre livros, sobre trabalho, sobre nossas terapias individuais. E pela primeira vez, senti que estava conversando com Gabriel, o homem, não com Gabriel, o psicólogo que me analisava. Helena, ele disse quando estávamos nos despedindo. Eu sei que não tenho direito de perguntar isso, mas existe alguma possibilidade de recomeçarmos? Do zero, sem todo o histórico, como duas pessoas que se conheceram numa livraria? Olhei para aquele homem que havia me feito sentir tanto amor quanto dor e percebi algo surpreendente. Eu não sentia mais raiva. Não sentia mais medo. Sentia curiosidade. Talvez, eu disse, mas dessa vez com regras diferentes. Gente, que tensão! Será que eles conseguem um recomeço? Vocês acreditam em segundas chances? Capítulo 12. Recomeços. Às vezes o final feliz não é voltar ao que éramos, é descobrir quem podemos nos tornar. Bem-vindos ao último capítulo desta jornada incrível. Se você acompanhou Helena e Gabriel até aqui, deixe um like especial porque hoje vamos descobrir se o amor pode superar os erros do passado. 3 meses se passaram desde nosso reencontro na livraria. 3 meses de encontros cautelosos, de conversas honestas, de conhecer um ao outro sem máscaras ou manipulação. Gabriel havia mudado mesmo. Não era mais o homem controlador e manipulador que havia orquestrado nosso primeiro encontro. Era vulnerável, aberto. E pela primeira vez, eu podia ver suas próprias feridas. Helena! Ele disse numa noite, enquanto caminhávamos pela praça perto da minha casa. Eu quero te fazer uma pergunta, mas quero que seja completamente honesta na resposta. Parei de andar, encarando-o. Pode perguntar. Você consegue me perdoar? Realmente perdoar? Ou sempre vai existir uma parte de você que não confia em mim? Era a pergunta que eu vinha evitando fazer a mim mesma. Fechei os olhos, buscando a resposta no fundo do meu coração. Gabriel, eu comecei. Eu não sei se posso esquecer completamente o que aconteceu. Mas eu posso perdoar. Eu já perdoei. Suas mãos encontraram as minhas, e dessa vez não senti medo ou insegurança.
Senti apenas possibilidade. Eu te amo, ele disse. Mas dessa vez eu sei que te amo pela pessoa que você é, não pela ideia que criei de você. Como posso ter certeza? Eu perguntei, não como acusação, mas como curiosidade genuína. Porque você mudou, Helena. Você se tornou mais forte, mais independente, mais confiante. E eu continuo te amando. Na verdade, te amo ainda mais. Gente, meu coração está derretendo. Se vocês também estão emocionados, deixe um comentário. Olhei para aquele homem. Não mais o psicólogo que havia me manipulado. Não mais o estranho que me estudou em segredo, mas Gabriel. Simplesmente Gabriel. E percebi que eu também havia mudado. Não era mais a mulher ferida que buscava validação no olhar de um homem. Não era mais alguém que precisava ser amada para se sentir completa. Eu estava completa sozinha, e isso me dava a liberdade de escolher amar. Eu também te amo, eu disse, e as palavras saíram sem medo, sem insegurança. Mas dessa vez, eu te amo, sabendo que mereço ser amada de volta. Quando nos beijamos, foi como se fosse a primeira vez e a 100ª vez ao mesmo tempo. Familiar, mas novo. Seguro, mas emocionante. Então, Gabriel sussurrou contra meus lábios. O que acontece agora? Sorri, sentindo uma leveza no peito que não sentia há anos. Agora vivemos um dia de cada vez. Sem planos mirabolantes, sem manipulação, sem tentar controlar o futuro. Peguei sua mão, entrelaçando nossos dedos. Agora apenas amamos. E pela primeira vez em muito tempo, senti como se estivesse realmente vivendo. E aí, pessoal? Chegamos ao fim da jornada da Helena e do Gabriel. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se identificaram com a luta dela para reconstruir a confiança ou com a jornada dele para se tornar uma pessoa melhor, deixa um like, se inscreve no canal Chamas da Paixão e ativa o sininho. Nos comentários, conta para mim. Vocês acreditam em segundas chances? Já passaram por uma situação onde tiveram que escolher entre perdoar e seguir em frente ou guardar rancor? Quero saber suas histórias. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma história sobre recomeços e segundas chances, compartilha este vídeo. Até a próxima história, pessoal. Beijos do coração.